tarde, Jenner Silva. Boa tarde. Nós somos do Ufologia Integral Brasil e alguns membros mandaram algumas perguntas para você e nós gostaríamos de questioná-lo. Primeiramente, como foi sua aproximação com o tema ufológico e como se deu na sua trajetória a união desses dois estudos, ufologia e astronomia, Sim. com a criação do INAP? Desde o início já houve essa fusão de astronomia e ufologia, porque há muito tempo atrás, muitas décadas atrás, quando eu era jovem, recebi do meu pai uma coleção de 6 livros de astronomia, de Júlio Minhan. Ela é encontrada até hoje nos sebos aí que tem em diversos lugares. Somente astronomia. Mas num dos livros trata do tema da ufologia. Não é? Esse Júlio Minhan, com a cabeça aberta da época, que era muito difícil, ele tratou de alguns casos que na época tinha comprovação na prática. Não vou dizer assim científica, porque não houve metodologia, mas na prática realmente ficou comprovada a existência da casuística, chamada casuística. E foi quando o caso de Campinas, eu tomei conhecimento do caso de Campinas, em que um professor viu 3 objetos, um desses 3 objetos despejou o que chamam uma chuva de lágrimas, uma chuva de estrela, e ele acompanhou, ele era descrente, absolutamente contra essa ideia, professor universitário. Aqui do interior? E ele em Campinas, isso. E ele chamou umas testemunhas, ele era advogado, chamou umas testemunhas que viram e recolheu o material com testemunhas, depois ele foi num cartório e botou tudo no cartório. O ocorrido e as testemunhas assinaram. Olha, que interessante. Né? Não só o que eles viram, dos objetos que estavam, né, os objetos aéreos, mas também do material que ele colheu. Esse material também foi levado para análise em alguns laboratórios. Ele descreve isso aí no livro. Isso foi em que época? Isso aí foi década de 50, né? Nossa. Se não me engano, foi 54. Perfeito. E foi considerado o material metálico de magnésio puro. Uma época que não existia. Não é? A metalurgia não produzia 100% de magnésio. E a impureza que tinha foi a oxidação com ar. Né? Mas ela, na origem, era 100%. Então foi considerado um material extraplanetário. Nada no planeta produzia isso aí na época. Ele era professor universitário? Ele é professor universitário, professor de Direito. Certo. E isso aí me causou realmente impacto, né? Sim. E ao mesmo tempo que eu li assuntos sobre astronomia, enigmas da astronomia, eu li esse tipo de mistério, né, entre aspas, né? E eu vim acompanhando essas duas coisas até hoje, né? Apesar do lado profissional, de outras atividades, eu nunca parei assim nunca parei de estudar e de ler sobre o assunto, né? Perfeito. Foi dessa forma. E voltando com relação à criação do INAP, eu gostaria que você comentasse sobre o INAP, o seu papel como ONG na divulgação e pesquisa, e principalmente também dos eventos promovidos desde escolas, né, como o Cosmos, que une esses dois pesquisadores. Então, ocorreu o seguinte, eu percebi que lá em Araçatuba eu tinha amigos na área da astronomia, eu tinha amigos na área da ufologia. Aí me ocorreu, conversando com um deles, de fazer uma associação. Aí eu comecei a telefonar, entrar em contato e juntei um grupinho dos 10, 12, que tinha astrônomos e ufólogos, né? Curiosos também, né? Sim. E aí a ideia migrou para uma coisa um pouquinho maior, que foi um instituto amador, né? Uma ONG. E eu, como tenho prática, né, nessa questão, eu fiz o estatuto, registrei o estatuto, ela foi considerada de utilidade pública, né? E nós começamos, com o material próprio, a fazer uma série de programas para a sociedade, né, comunidade. Então todo fenômeno atmosférico, por exemplo, a aparição de asteroide, né, que a gente sabia que ia cruzar, a aparição de cometa, o Hale-Bopp, né? Então isso aí a gente disponibilizava para a população e anunciava, né, na mídia,
e as pessoas levavam os filhos e ficavam centenas de pessoas na fila para olhar o telescópio que nós tínhamos. Nós tínhamos 2 ou 3 telescópios e também binóculos de alta potência, né? De tudo particular. Sim. A gente disponibilizava, então isso aí movimentou a cidade. Foi quando então ela passou a ser considerada de utilidade pública, né? Bacana. Depois de algum tempo, o SESC me procurou para saber se poderia fazer um evento de astronomia e de ufologia. Foi assim que nasceu a ideia e até hoje, né, nós temos como consequência a 18ª edição agora em 2019, a 18ª edição do evento. Vai ocorrer ainda? Vai ocorrer sempre em julho. Ah, perfeito. Né? São 18 anos. Muito bacana. Né? E essa é a história do INAP. Perfeito. Instituto de Astronomia e Pesquisas Espaciais. O nome é pomposo, sim, mas é o que eles escolheram, né? Perfeito. Qual a sua opinião referente aos avanços nas pesquisas espaciais, entrando um pouco no campo da astronomia, bem como as novas descobertas científicas? Você acredita que elas podem contribuir na pesquisa ufológica? Sim, né? Obviamente que sim, né? Porque hoje o ufólogo, ele não pode, não deve e não consegue entender o fenômeno, não vai entender nunca completamente o fenômeno OVNI, né? Se ele não estiver alicerçado com ciências afins. Porque a ufologia, exceto essa novidade do Dr. Júlio, desse estudo profundo que ele fez com a metodologia científica de contatos de 5º grau, eu não tenho outro parâmetro no Brasil. Sim. De um estudo científico dessa forma. Então, até então a gente dizia que a ufologia não é ciência. Uhum. Mas agora, depois do Dr. Júlio, pode ser ciência. Sim. Mas, genericamente falando, ela não é ciência. No tópico do Dr. Júlio é científico. Mas nas outras matérias, que são inúmeras, centenas, né? Avistamentos. Então ela não, tem que aparecer outros doutores Júlios em cada área para poder explorar de uma metodologia científica e debutar também como parte da ufologia que também é científica no estudo deste ou daquele assunto. Mas, regra geral, ela continua sendo uma disciplina de estudos. Sim. Onde se recorre com ciências afins, né? Correlatas. Perfeito. Como o senhor vê a abertura do tema astronomia entre os brasileiros, ainda no campo da astronomia, e qual a sua opinião sobre o acordo salvaguarda entre o Brasil e os Estados Unidos quanto ao uso da base de Alcântara? Mais específica essa. Sim. Então, vamos falar com a base de Alcântara, eu acho positivo, e não vai entrar no campo político aqui dessa questão de puro nacionalismo, etc., porque nós temos que nos recorrer aos países que têm uma condição de sermos associados, né, à ciência superior, né? O Brasil, por si só, não vai conseguir, vamos dizer assim, um estágio que está, por exemplo, a própria Índia. A Sim. Índia tem a Agência Espacial Indiana, que já botou foguete no espaço, criação dela própria. Nós temos a Agência Espacial Chinesa, a Agência Espacial Europeia, né? Agora tem a Agência Espacial Israelense, né? Que mandou objeto para a Lua, mas não deu certo. Mas eles têm a tecnologia. O Brasil por si só não consegue, né? Ele estava conseguindo tempos atrás. Agora com essa, vamos dizer assim, com esse acordo, eu acredito que vai alavancar condições, né? Mas tem um outro aspecto aí. A pergunta foi com relação à abertura do tema de astronomia também entre os brasileiros. Então, precisa, exatamente onde a gente é mais fraco, é o que deve ser mais explorado, né? Sim. O brasileiro, de forma geral, não entende nada de astronomia, não sabe a diferença entre estrela e planeta. Não sabe a diferença entre estrela e planeta, entendeu? Então, quando você se refere ao universo, você tem que começar no beabá, né? Então, nas minhas palestras de ufologia, eu sempre dou a noções de astronomia.
sem dizer que eu estou falando sobre astronomia, mas eu vou falando as diferenças quais são, né? E de uns tempos para cá, muito da ufologia está muito próximo da ciência. Né? Tem palestrantes, inclusive eu sou um deles, que a gente se alicerça muito com documentos e, vamos dizer assim, e pareceres da própria ciência. Perfeito. Né? Porque é o que dá mais credibilidade mesmo. Né? E eu acredito que com o tempo você vai amadurecendo, E eu acredito que vai se transformando. E a instituição, o INAP, né, tem essa função também, né? Eu vi que tem a função de estimular a pesquisa, né, motivar a pesquisa, né, ensinar o caminho das pedras do conhecimento da astronomia. Perfeito. Né? Nem tanto da ufologia de início, porque para as crianças a gente fala muito de astronomia. Porque na medida que ele conhecer a astronomia, ele vai derivando para outros assuntos, né? E aí ele pode ser um ufólogo ou não. Sim. A nossa preocupação não é isso aí, que ele se torne um ufólogo. Nossa preocupação é que ele se torne um astrônomo. Perfeito. Né? Porque as coisas outras virão por conta própria do indivíduo, né? Perfeito. Com relação à ufologia, qual a sua perspectiva futura sobre a pesquisa ufológica? Como promover uma maior abertura no tema com relação à sociedade? E se existe de fato um movimento de desacobertamento por parte dos órgãos oficiais? Se isso está acontecendo? Acobertamento, né? Desacobertamento. Se há uma perspectiva de maior abertura? Não, tem que ter pressão da sociedade, né? Como a comissão da qual eu pertenço, a Comissão Brasileira de Ufólogos, ela faz muito, não é que faz muita pressão, ela não deixa as áreas militares se esquecerem de abrir os arquivos, né? Tendo o arquivo, eles acabam mais cedo ou mais tarde se liberando. Perfeito. Entendeu? Então, cabe à parcela da sociedade organizada, sociedade interessada, e ficar pleiteando isso dos governos. Como aconteceu em 2010, é isso? 2013, né? 2013, né? Certo. 2013. Realmente, a comissão esteve lá em Brasília, né, com o Ministério da Defesa. Sim. Né, isso realmente aconteceu. Então, sem esses movimentos, o senhor acha que é difícil essa abertura por órgãos oficiais? Sem esse movimento, é difícil porque as pessoas se acomodam. Sim. Os militares se acomodam, todos se acomodariam, né? Perfeito. E a tal história, né, a tal questão, né? Se você pesquisa e se você investiga, é porque te causa espécie, né? Se eles não são cutucados, se eles não são lembrados dos deveres, eles deixam passar. Sim. Né? Então é necessário mesmo. E é bom que eles entendam também que esse é um pleito da sociedade, não só dos ufólogos, Sim. né? É um pleito da sociedade, que o brasileiro, de maneira geral, o brasileiro comum, ele quer saber o que é que está acontecendo. Porque aí é aquela questão, né? O brasileiro não se interessa muito por astronomia. Na medida que ele começar a se interessar, ele vai começar a cobrar, né, das autoridades, né? Afinal de contas, o que é aquilo ali? Uhum. Né? Andei estudando isso, investigando aquilo, notei que existem alguns objetos. Que objeto que é esse? Né? E assim o governo vai se abrindo. Perfeito. Como já vários governos, né, do planeta já se abriram. Aí fora, o Brasil é tido como um país que já abriu os arquivos já, militares. E realmente agora eles estão, vamos dizer assim, encaminhando para a Biblioteca Nacional, eles estão encaminhando os documentos que eles têm, que se contam aos milhares, né? A lei da transparência também, né? E por final, qual mensagem o senhor pode deixar para os amigos e membros do grupo de estudos com relação ao grupo de estudo Ufologia Integral e para quem gostaria de estudar o assunto? Qual a mensagem? Você que já tem um tempo nessa trajetória, né? Então, a mensagem para quem gostaria de estudar o assunto é que entre num grupo como esse de vocês, né? Perfeito. Entendeu? Porque já percebi em algumas outras oportunidades e hoje que é um incentivo e estímulo, né, a quem participa, né? Sim. E o Dr. Júlio, ele, num ponto de vista assim, muito positivo para mim, é que ele dá uma pedagogia de conhecimento, né?
uma autopedagogia. A pessoa vai aprendendo a fazer a pesquisa, aprendendo a fazer a palestra, vai tendo mais conhecimento em si mesmo. Ele forma pesquisador. Ele forma pesquisador, entendeu? É uma verdadeira academia. Então, realmente, seria interessante até que essa estratégia, né, ela fosse copiada em vários lugares, né? Seria muito interessante. Porque aí sim nós teríamos uma pluralidade de pesquisadores realmente autênticos mesmo, né? Perfeito. Gênia, nós gostaríamos de agradecer em nome do Ufologia Integral a sua entrevista e obrigada pela sua contribuição. Nada, o que é isso? Obrigada. Eu que agradeço.